Cara, a pandemia no início, do jeito que tá hoje, poderia ter evitado um pouco mais, né? Eu acho que o povo, tem povo que não tomou vacina, que fala que esse trem não adianta. Pô, o cara estuda 6 anos de medicina e estuda o trem, chega o cara com a vacina pro cara virar e falar assim, não vai fazer efeito, tá ligado? Mas eu entendo esse povo por quê? Cara, foi em um ano, né, que produziram a vacina. Sim. E comparado a outras vacinas que você vê, 8, 9 anos pra, tipo, fazer ela. Então, o que você acha desse povo aí que, tipo, o povo não usava máscara, isso prejudicou muito mais e hoje talvez até poderia ter acabado a pandemia já. Sim. Por causa dessa galera aí que não usou máscara, sim, que desrespeitou total. Pode trazer. Bom, eu acho que assim, a pandemia gerava aquela expectativa na gente. É aquilo, quando começava a diminuir os casos, abriam-se as portas achando que era o final da pandemia. Isso aconteceu quantas vezes na pandemia que nós mesmos presenciamos, né? Toda vez fala assim, agora os casos estão diminuindo, vamos diminuir as restrições, né? E vamos então voltar a conviver, mesmo que de máscara. Mas mesmo assim, quantas pessoas a gente via que nem usava máscara? As pessoas às vezes iam tossir e tirava a máscara para tossir, para não sujar a máscara. Pô, entendeu? Então, assim, a máscara estava exatamente para isso ali, entendeu? Entre outros, né? Então, assim, a pandemia acabava que gerou na gente sempre uma expectativa de ia melhorar, e acabava que a gente afrouxava um pouco as condições de precaução individual e acabava voltando, aumentando os números de casos e ainda somado a esse movimento, né, que teve um movimento, sim, anti-vacina, né, dessa questão, será que estão vacinando a gente, uma vacina tão nova, será que gera benefício de fato? Será que ela está sendo eficaz? Será que é realmente uma vacina e vai proteger a gente e tudo mais? Então, assim, é muita coisa que a gente está lidando hoje. E, assim, na minha opinião, né, científica, assim, em relação à medicina, é uma vitória a gente ter conquistado uma vacina e, assim, produzido as vacinas. A gente tem que agradecer quem realmente, os pesquisadores e tudo mais, fizeram isso pela gente, que foi realmente uma vacina muito rápida sendo produzida em alta escala. A gente viu algumas coisas que a gente nunca havia visto, né? Que era a união de todos os tipos de áreas da medicina, áreas da produção, indústria farmacêutica, todo mundo, assim, seguindo por apenas um benefício, que era a imunização da população. Sim. Entendeu? Então, assim, principalmente foi uma vitória para a medicina a questão da formação de uma vacina que por exemplo, alguns tipos de vacinas são por RNA mensageiro, né? Foi uma evolução da medicina recente, né? Já havia pesquisas sobre isso, só que a produção dessa vacina com RNA mensageiro, fez com que ela fosse produzida muito rápida, né? Devido ao esforço que existiu científico, e também era uma vacina que conseguiu ser produzida a longa escala, e assim, em larga escala em curto período de tempo. Sim. E gerou imunidade. Hoje a gente entra num, assim, né, pode-se dizer um viés, assim, talvez, que é o quê? As pessoas estão achando que a Omicron e tudo mais, ou coisa do tipo, o Covid ficou menos forte. Tá fraquinho. Mas será que não foi a vacina? Entendeu? Será que não foi de fato a vacina? A gente está dentro de um estudo, né? E todo mundo hoje está fazendo parte de um estudo. Nós somos um estudo, né? Porque a vacina não foi testada antes, né? Nós estamos sendo o estudo, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, muita doideira, cara. E sem contar que eu ouvi falar que a vacina, ela, tipo, não te protege total. Ela te dá uma porcentagem. Isso aí é uma dúvida que muitos pacientes chegam falando assim, eu já tomei a vacina, a primeira, segunda dose e terceira dose, e peguei ainda. Como é que eu peguei isso? Eu falei, não, a intenção da produção da vacina nunca foi evitar a infecção do Covid. A intenção da vacina sempre foi proteger os casos graves de Covid, entendeu? Os casos graves, vocês podem ver nos levantamentos feitos, né? Principalmente de UTIs e tudo mais, unidade de Covid especializada, que diminuíram muito as internações e mortes pelo Covid. Hoje está girando em torno de 250 mortes, né? Então, assim, antes... Por mês? Assim, creio eu que por dia pode ser hoje, né? Então, assim, é um número hoje, assim, grande. Toda vida é uma vida, né? Tem que ser respeitada, com certeza. Mas em relação a como estava, a gente vê que é um avanço
brutal, astronômico, né? Então, assim, será mesmo que a vacina não protegeu, igual a gente fala, entendeu? Tem pessoas que falam, eu acho que protegeu sim. Entendeu? E principalmente é contra casos graves de Covid, né? Então, assim, os pacientes, principalmente, né, quando foi gerado as vacinas e tudo mais, fizeram aquele movimento para vacina e tudo mais, principalmente os pacientes com altos riscos, né, como pacientes, né, idosos com múltiplas comorbidades, isso aí gerou muito benefício para eles, né? Todo mundo pode perceber mesmo que hoje os casos de Covid, se são assim aqueles casos brandos, e quando são assim brandos ou no máximo assim moderados, não vão para internação mais, entendeu? Principalmente na minha atuação como médico, praticamente assim depois da vacinação já está assim um pouquinho avançada, era perceptível que não dava internações Covid tanto quanto era antes, né? Reduziu drasticamente a quantidade de pessoas. Cara, eu acho engraçado, você sabe o que é? É que eu vou falar um número aqui, mas eu não sei se é exato, tá, rapaziada? Não vem me hatear não, cara. A maioria, vamos falar 60%, que usava máscara, pô, você ia na rua, os caras davam com a máscara aqui embaixo, botava a máscara um pouquinho pra cima, depois botava pra cá, não adianta. Eu falo, nem pega a máscara, sujeito, vou baixar a máscara aqui. Não, nem pega a máscara se for fazer isso, pô. O cara ia conversar, tirava a máscara. Não é? Ué, aí não dá. Não dá. Aí eu uso máscara, eu posso ter uma. Mano, eu vou te falar, cara, isso aí, até pessoas, cara, eu mesmo, mano. Tipo, chega assim, era um trem normal, cara. Foi um momento difícil das pessoas adaptar a questão da máscara. Foi. Eu vejo que aqui no Brasil não tinha essa cultura de precaver em relação a essas doenças. Mas você via que lá fora, por exemplo, lá na China, o pessoal, antes de ter a pandemia, você já via um vídeo no YouTube, num filme, o pessoal andando já de máscara. Aí eu virava e perguntava assim, cara, por que isso? Muitas das pessoas falavam que era questão do ar ser muito poluído, Sim. por ter muito gás tóxico, enfim. Mas, tipo, pô, eles tinham essa certa cultura, claro, né? E eu vejo que aqui, o que impediu mesmo das pessoas ter essa questão de acelerar o uso de máscara e realmente usar, foi a negação de alguns grandes líderes nossos não ter levantado a bandeira com tanta força assim para estar usando as medidas que foram faladas, né, adotadas pela Anvisa. E eu acho que isso aí que pode ter acelerado um pouco, mas não ia evitar de certa forma, porque a gente não tinha vacina, né? Então a vacina é um trem que eu fico pensando, poxa, mano, depois, quando você fala que a questão que reduziu os pacientes, fala assim, cara, realmente, não tem como. O trem funciona. Sim. Não tem como você falar assim, cara, não funciona. De fato, cara, é interessante isso, porque a gente pode ver isso, né, na nossa realidade mesmo, né? É inegável, né, isso aí. A quantidade de pessoas que eram internadas ou faleciam devido a isso é muito menor hoje, né? Então assim, indiscutível isso daí.